Quando alguém pergunta o que é a proteção espiritual, muitos pensam em afastar perigos, bloquear pessoas, erguer muros invisíveis. Mas toda proteção que nasce do medo já nasce frágil. A tradição dos mestres ensina outra coisa. Quando falamos de Arcanjo Miguel, falamos do primeiro raio: vontade, fé, direção. E por isso mesmo, falamos de uma proteção que não começa fora, e sim dentro. Na decisão íntima de alinhar a própria vontade com a vontade de Deus. Aquela que os mestres resumem numa afirmação simples e revolucionária. A vontade de Deus é o bem. Dizer que a vontade de Deus é o bem muda a base do raciocínio. Tira a proteção do território do pavor e a coloca no espaço da fidelidade. Proteção não é esconderijo, é coerência. Não é uma blindagem contra a vida. É um sim consciente ao que é verdadeiro. Quando se aceita isso, o símbolo maior de Miguel, a espada de chama azul, deixa de ser um instrumento de fuga e se torna um instrumento de clareza. Ela corta ilusões, pactos de auto-engano, acordos emocionais que mantêm a alma em cativeiro. A lâmina não é contra pessoas, é contra as causas sutis do sofrimento que a consciência alimenta. Mas por que a vontade? Porque sem vontade elevada, a mente vacila e o coração se dispersa. A vontade alinhada faz o que é correto mesmo sem aplauso. Ela sustenta escolhas longas. Proteção é, antes de tudo, um acordo de longo prazo com a verdade. Quando você diz interiormente que se faça a vontade do bem em mim, você convida a ordem superior a assumir comando. E esse comando se nota por sinais discretos. Seus limites ficam mais definidos, sua palavra fica mais simples, sua atenção gasta menos energia com comparações e mais com presença. É assim que o campo se limpa. Não confunda isso com dureza. Miguel não é severidade orgulhosa, é firmeza compassiva, é a coragem de devolver o que não pertence ao seu caminho sem rancor. A espada azul separa sem odiar. Ela afirma: isto sou eu, isto não sou eu, e o faz sem dramatização. Por isso, o escudo de Miguel, a fé, não é fantasia psicológica. É a estabilidade de quem acordou para o valor do que carrega dentro. Fé aqui é aderência. Aderência à realidade do espírito. Toda verdadeira proteção respeita o livre-arbítrio. Os mestres não invadem ninguém. O céu não força portas. Quando há motivo puro, isto é, quando você busca luz, não por medo de castigo, mas por amor ao que é certo, a assistência espiritual flui por afinidade. Proteção não é prêmio, é consequência vibratória de escolhas éticas repetidas. Da mesma forma, desproteção não é castigo, é consequência de afinidades que vamos alimentando. Se minha lealdade está dividida entre a verdade e os pequenos acordos de conveniência, não adianta gritar por segurança. Preciso decidir quem eu sirvo. Essa decisão não nos isenta de karma. Ao contrário, nos torna mais responsáveis. A proteção de Miguel não é atalho para escapar de lições necessárias. É uma escolta para atravessá-las com dignidade. Imagine um estudante que tem prova marcada. A presença do mestre não cancela a prova, dá clareza para que ele se lembre do que sabe e não ceda ao pânico. É assim com a vida. Proteção verdadeira não impede o processo, impede o desvio do propósito. A espada de chama azul também tem um aspecto prático: simplificação. Ela nos ensina que muitas ameaças nascem do excesso, de palavras, de reatividade, de ligações que não sabemos encerrar. Quando reduzimos o barulho, os ataques perdem alimento. Silenciar não é omitir, é recolher a atenção para o essencial. O que o simbolismo da espada nos pede é que apliquemos um corte consciente naquilo que nos dispersa. Hábitos de comparação, consumo de conteúdos que corroem a esperança, conversas que nos rebaixam sem necessidade.
O corte é interno e seus efeitos externos. Outro ponto, fronteiras. A tradição fala do círculo ou anel de luz azul. Em linguagem simples, trata-se de estabelecer um perímetro ético em torno de si. Não se trata de expulsar o mundo, mas de assumir uma assinatura vibratória clara. Aqui dentro, na minha casa, no meu trabalho interior, vigora a boa-fé, vigora a honestidade, vigora a responsabilidade pela palavra. Esse anel não se desenha com ansiedade. Ele nasce do modo como você vive. Quanto mais íntegro for o seu cotidiano, mais nítida será a fronteira. E fronteiras nítidas reduzem conflitos. Alguém poderia perguntar, e quando o perigo é concreto? Os mestres não negam a esfera prática. Medidas objetivas são parte da sabedoria. Mas a primeira providência, dizem, é ligar a tomada interna. Firmeza, discernimento, foco. A mente em pânico erra a leitura dos fatos e escolhe mal os meios. Já uma mente alinhada à vontade do bem percebe ângulos, reconhece saídas e enxerga o essencial. O que precisa ser protegido de fato é a consciência. Quando a consciência está de pé, o resto encontra seu lugar, inclusive a coragem para agir no mundo. Há um elo íntimo entre Miguel e El Moria. Miguel protege, Moria governa. Um sustenta o outro. A proteção pavimenta a estrada para que a direção interior, vontade, disciplina, fidelidade, caminhe com segurança. E há um elo com Saint-Germain, a transmutação. Se Miguel dá clareza e fronteira, a chama violeta oferece transformação do conteúdo que a espada trouxe à tona. Um não substitui o outro, cooperam. Espada, governo e alquimia são três verbos do mesmo amor pelo real. Talvez o ponto mais delicado seja este. A proteção não pode ser mais uma máscara. Quando usamos a linguagem do sagrado para justificar dureza, nos afastamos do próprio Miguel. A espada do primeiro raio corta os excessos, inclusive os nossos. Quando corrigimos alguém, se não estivermos sob o governo do amor, a correção vira agressão. A medida segura é simples. Depois de eu apertar uma situação, a outra pessoa se sente mais clara ou mais encolhida. Se a minha verdade produz medo, talvez o instrumento em minha mão não seja a espada azul, mas a velha lâmina do ego. E quanto ao mal? Os mestres são diretos. O mal não é uma entidade soberana, é desvio de energia inteligente. No plano humano, ele se manifesta como abuso de poder, mentira, crueldade. A proteção não ignora isso. Ela reconhece, denuncia, separa quando necessário. Mas não concede ao mal o centro do palco. O centro é a fidelidade ao bem. A espada corta a influência, não hipnotiza a mente com o horror. Por isso, Miguel é o antídoto contra o fascínio pelo negativo. Ele recorda, o bem tem governo, e onde o bem governa, os desvios não decidem o destino. Vale ainda lembrar do princípio de motivo puro. Na tradição, propósito e proteção caminham juntos. Se o motivo é ascender para servir, o céu se aproxima. Se o motivo é ascender para fugir, a estrada se estreita. A diferença está em que o serviço dilata o coração e, ao dilatar, torna a alma mais afim com Miguel, o defensor não de privilégios, mas da missão. A proteção do primeiro raio não é um cofre para guardar ilusões, é uma muralha viva que resguarda o trabalho da luz no mundo. Há também uma pedagogia de Miguel que quase não se comenta, a pedagogia da honra. Honra aqui não é pose, é compromisso em cumprir o que se diz. Proteção falha quando nossa palavra é frouxa. Se prometo e não cumpro, se envio sinais confusos, minha casa interior fica sem porteiro. Miguel ensina que cada sim e cada não constroem uma sentinela. Promessas cumpridas são patrulhas silenciosas. Ambiguidade crônica é portão aberto. Talvez você esteja pensando, mas eu já errei demais.
Os mestres não se interessam por contabilidade de culpa. Interessa o próximo passo. Proteção não é um veredito sobre o passado, é um comando para o presente. O primeiro raio olha para frente, pergunta: o que você vai fazer agora? A resposta, quando sincera, reacende a guarda. E o passado, que parecia um peso, converte-se em sabedoria. É assim que a espada corta vínculos antigos, realocando a energia dos aprendizados para a construção de um caráter. Há um efeito colateral belíssimo da proteção verdadeira. Ela torna a alegria possível. A alegria de Miguel não é euforia, é repouso na direção certa. Quem vive se defendendo do mundo, perde o mundo e a si mesmo. Quem vive em aliança com o bem, descobre espaços abertos. A vida volta a respirar. E quando a alma respira, o medo perde assunto. É nesse clima que a graça opera, não como magia arbitrária, mas como resposta natural à harmonia reencontrada. Se tudo isso parece alto demais, lembre, a pedagogia do céu trabalha com humildade. Pequenas fidelidades sustentadas por tempo suficiente moldam uma grande fidelidade. E essa grande fidelidade se traduz em presença. Você entra num lugar e a conversa melhora. Você chega e a esperança aumenta. Não é carisma, é coerência. A proteção de Miguel se reconhece por esse fruto. Ambientes que ao seu redor começam a preferir a verdade. Que se faça a vontade do bem em mim. Quando essa frase deixa de ser uma ideia e vira critério, Miguel está por perto. Você não precisa ver anjos para notar. Sua atenção muda de qualidade. Sua respiração encontra ritmo. Seus relacionamentos buscam equilíbrio. Suas decisões ficam mais simples. Não é um dom especial. É o efeito natural de viver em sintonia com o primeiro raio. E talvez seja este o resumo final. Proteção não é sorte, é co-governo. Deus governa. Você governa consigo. Onde esses dois governos se encontram, nasce uma fortaleza invisível, a cidadela do coração, onde o medo não manda, o ressentimento não legisla e a hipnose não dita pauta. Ali, a espada azul não é arma de guerra cultural, é ferramenta de lucidez. E a lucidez é a hospitalidade que oferecemos ao bem. Se este estudo iluminou algo em você, leve esta compreensão para o seu dia. Teste na prática a serenidade no meio do barulho. Observe como a clareza organiza o campo. E se fizer sentido, junte-se a nós nesta jornada de conhecimento. Há muito a explorar quando a vontade se rende ao que é bom. Porque no fim, tudo se reduz a isso. Quando a vontade de Deus governa, aquilo que realmente precisa de proteção encontra casa.